Muito bem, vamos começar. O estudo de hoje é uma continuação do estudo anterior e especialmente do questionamento do Tonhão, né? O mecânico Antônio nos trouxe essa pergunta muito boa, por sinal, oportuna, né? E nós vamos responder hoje o que acontece depois da volta de Cristo. Deixa eu colocar aqui. O título do estudo é O Milênio. Eu sei que pode ser que muitos aqui nunca estudaram o assunto, e ele é bem profundo na Bíblia, tem muitas informações, e nós vamos passar por algumas delas hoje. Tá? A Bíblia é tão maravilhosa que ela nos revela a volta de Cristo, como ela será em detalhes, e nós já estudamos, os sinais também, e nos revela o que acontecerá depois da volta de Cristo, que é o estudo de hoje, o milênio. E há um estudo, já que nós emendamos nessa linha, o que acontece depois do milênio também, nós vamos fazer esse estudo. Que o próximo estudo, você não perca, nós vamos falar sobre o céu. Como será? O céu, né, na verdade, a expressão é a nova terra, tá bom? Como será? O que nós vamos fazer na eternidade? Será que a eternidade vai ser algo chato? Né? Sabe, nós somos acostumados aqui com esse planeta e achamos que ele é muito bom. E tem gente que chega a pensar que o céu vai ser ruim, que compara com esse planeta. Mas o céu vai ser muito melhor, a alegria, a paz, a saúde, o amor, a felicidade dentro de nós será imensamente maior do que o que nós conhecemos hoje por alegria e felicidade, tá bom? O céu será um lugar muito melhor. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o milênio. Então, nós vamos começar falando da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, na volta de Jesus, o que acontecerá com aqueles que morreram, que estiverem mortos, mas morreram em Cristo, morreram crendo, tá bom? A resposta está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses está no Novo Testamento. Novo Testamento é uma carta bem pequena que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Tessalonicenses. Por isso que ela tem esse nome. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Está lá no Novo Testamento. Nós vamos ver algumas coisas, alguns detalhes do momento da volta de Cristo, o que acontecerá com aqueles que estavam mortos, mas morreram na fé, na esperança, e o que acontecerá com aqueles que estavam mortos e que não tinham esperança, os ímpios, a Bíblia chama de ímpios, né? E também com aqueles que não serão salvos. Nós vamos ver isso hoje. Tá? Deixa eu ver se todos localizaram. 1 Tessalonicenses, dá uma passadinha aqui, capítulo 4, versos 16 e 17. Simval, é lá no Novo Testamento. Aonde está? A senhora, me fala em que livro que a senhora está, que eu vou falar. Vai acompanhando também o raciocínio, Simval. Ó. Hebreus. Um pouquinho, a senhora vai girar um pouquinho para a esquerda. Eu já te ajudo, Simval. A senhora está em Hebreus, vira um pouquinho para a esquerda, a mão esquerda da senhora. Algumas folhas. Um pouquinho. Vai falando os livros. Depois de Hebreu é Pedro, né? Não, isso a senhora está indo para a direita. Falando para a esquerda. Isso. Tá. Achei. Ótimo. Simval, me fala o livro que você está. Solta o som aí, Simval. Você tirou a câmera. Apertou. Volta a câmera aí, não quero te ver. Não, agora você tirou o som. É a câmera. Tirou o som. Esse som aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. É a câmera que você tem que apertar. Opa, acabei saindo. Você está aí, eu estou te ouvindo, só não estou te vendo, tá? Eu fiz um nhaca aqui, não sei onde está. Não tem problema. Então vamos fazer assim. Depois você vai tentando aí, deixa eu te ajudar a achar o livro. Que livro que você está? Eu estou em Êxodo. Que eu fui virando tentando conseguir.
Vai lá para o finalzinho, vai lá para Apocalipse, no final da Bíblia. Beleza. Agora, vai Hebreus. voltando para... Achou Apocalipse? Hebreus, Timóteo. Hebreus, ótimo. Volta para a esquerda, algumas folhas, 2 ou 3, 4 folhas. É Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Timóteo. Uma folha. Hebreus. Não, É, você depois tem para a Hebreus. direita, é para a esquerda, para a esquerda. Tá. Hebreus, tal. Timóteo. Isso, mais uma folha. Mais um próximo livro. Como é que chama? Tessalonicenses. Achei. Aê, falei. Agora você vai tentando aí voltar a câmera. É só clicar na tela, mas enquanto isso a gente vai... Beleza. É culpa da minha vai mulher lendo. que ela me abandonou. Ó, vamos fazer a leitura? Capítulo 4, versos 16 e 17, eu vou ler. Porquanto, 1 Tessalonicenses, observe que tem primeira e segunda, é primeira, tá? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo vai acontecer o quê? Ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse verso fala uma série de coisas, mas duas importantes para nós hoje. Aquelas pessoas que morreram em Cristo, tá? Isso quer dizer aquelas pessoas que aceitaram Jesus como Salvador. Elas e estavam mortas, elas vão ressuscitar quando Jesus voltar, certo? Nós já fizemos esse estudo. Vão ser transformados e ressuscitar. Vão se unir às que já estavam vivas, que foram transformadas também, e vamos encontrar o Senhor nos ares. Mas eu pergunto, e aquelas pessoas que morreram e não serão salvas? Simplesmente elas não ressuscitam nesse momento. Você observou que no texto fala só da ressurreição dos salvos e os vivos serão arrebatados. Então, só os salvos ressuscitarão e serão transformados para irem para o céu. Agora, vamos seguir aqui os slides. Deixa eu voltar aqui para a gente... Então, ó, a pergunta é, na volta de Jesus, o que acontecerá com aqueles que morreram em Cristo? Ressuscitarão, tá? Agora, e na volta de Cristo, o que acontece com os ímpios vivos? O que são ímpios vivos? São aquelas... O ímpio é aquele que não aceitou Jesus como Salvador, tá? Aqueles que morreram, e Jesus está voltando e ele está morto. O que vai acontecer com ele? Perdão, gente, aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar. Digamos que Jesus volte hoje. Tem aí 7 bilhões de pessoas na Terra. Um grupo vai ser salvo, outro não, né? Os ímpios, o que vai acontecer com eles? Agora é 2 Tessalonicenses. É só virar uma folhinha. Uma folha mesmo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Tá? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Encontrou, dona Marina? Ótimo. Foi só virar uma folha, né? Alguém gostaria de ler para nós? Você quer ver? Eu quero. Mar, pode ler para nós, fazendo favor. Diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Muito obrigado. O que acontece na vinda de Cristo? Os ímpios morrem. Observou aqui? Lembra que nós lemos um texto do Apocalipse? Acredito que todos estavam nesse dia. Que eles pedem até a morte. Jesus está voltando, eles pedem para morrer, porque eles viram que não estão salvos, e pedem para os rochedos caírem sobre ele. Lembra desse texto, Tonhão? Lembra? Então, eles morrem. Jesus volta, os ímpios vivos morrem. Então, vamos lá. 4 grupos de pessoas. Os justos, vamos chamar de justos os salvos, que estiverem vivos, vão para o céu. Os ímpios que estiverem vivos, morrem. Os justos que estiverem mortos, ressuscitam. Os ímpios que estiverem mortos, continuam mortos. Perceberam?
fica só dois grupos, salvos, que todos estarão no céu, salvos de todas as épocas, ímpios de todas as épocas, ficam mortos aqui na terra. É isso que acontece com a volta de Jesus. Agora... Zé, Oi, Márcio, pode dizer. posso fazer uma pergunta? Pode, deve. Deus, na sua imensa misericórdia, ainda não dá uma última chance para essas pessoas que não conseguiram tê-lo como Deus até nessa última hora? Uma pergunta, Márcio. Nesse momento, não mais. Nesse momento, não mais. Acontece... Teve a oportunidade durante a vida, né? Acontece o que é chamado pelos teólogos de o fechamento da porta da graça. Hoje a porta da graça está aberta, a salvação está disponível para todas as pessoas. Mas naquele dia, todos os destinos estarão selados. As decisões de todos já foram tomadas. E Jesus terá que vir. Terá que vir e resolver, né, o problema do mal. Tá bom? Exato. Então, a misericórdia de Deus tem sido revelada há milhares de anos. Ninguém vai poder dizer que Deus não é justo, porque ele enviou seu filho para morrer por nós. Não é? Todos vão ter a oportunidade de salvação, tá bom? Então, nesse momento aqui, é ruim a gente falar isso, né? Mas a morte acontecerá. E se preparem que vem mais informação ainda hoje, tá? Agora, haverá ressurreição dos ímpios em algum momento? Atos, capítulo 24. Nós estamos aqui em Tessalonicenses, vai para o lado esquerdo, tá? Até chegar no livro de Atos, no capítulo 24. Vai para o ladinho, folheando para o lado esquerdo. Atos, capítulo 24, versículo 15. As pessoas se apegam muito, né, no amor e na bondade de Deus, o que é verdade. Em essência, Deus é amor, mas ele também é justiça. E uma hora ele virá fazer justiça, não é? Ó, Atos capítulo 24, verso 15. Deixa eu ver se todos encontraram. Joaquim, opa, Araci, Francis e Chiquinho, boa noite. Eu quero ler, Eliseu. Araci, opa, então vamos lá. Atos 24, verso 15. Olha que interessante agora. Pode? Pode ler, Araci, fazendo favor. Tenho em Deus a esperança, que eles também têm, de que acontecerá a ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Olha que interessante esse verso. Está dizendo aqui que vai haver ressurreição, tanto de justos quanto de injustos. Quer dizer, de salvos. E até os perdidos vão ressuscitar? Sim. Mas não será na volta de Cristo. E eu vou mostrar agora para vocês quando será. Fiquem bem atentos. Vimos que Jesus volta, os ímpios morrem. Aqueles ímpios que estavam mortos continuam mortos. Mas aqui diz que eles vão ressuscitar em algum momento. Quando será esse momento? Agora, vamos ver agora. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Apocalipse 20. Apocalipse, o último livro da Bíblia. É o 20 do 5. Aqui. Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Gostaria que alguém lesse para nós também. Se a Araci quiser continuar, lê mais esse, Araci. Já encontrou? Sim. Encontrou o versinho, Araci? Peraí, estou procurando aqui o verso. Tá, fica tranquila, pode procurar. É Apocalipse, né? Capítulo 20, versículo 5. 4. Estou meio ruim para ler. Estou sem óculos. 5. Os outros mortos, porém, não voltaram a viver enquanto os 1000 anos não passaram.
Essa é a primeira ressurreição. Olha que interessante. Agora as respostas começam a aparecer. Vai haver ressurreição tanto de justos quanto de ímpios. De justos na volta de Cristo. Agora, Apocalipse 20, verso 5, fala que os restantes dos mortos. Qual o restante de mortos? Aqueles que não ressuscitaram na volta de Jesus. Eles não reviveram até que se completassem quantos anos? 1000 anos. Exatamente. E aí chama a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos que ressuscitam na volta de Cristo. Se está falando esta é a primeira ressurreição, é porque vai ter a segunda. E a segunda é a ressurreição dos ímpios. Eles ressuscitam quando? 1000 anos depois da volta de Jesus. Uau! Talvez você está ouvindo isso pela primeira vez e a informação é grandiosa, tá? Eu sei que pode demorar um pouquinho para assimilar tudo isso, mas nós vamos chegar em mais alguns detalhes ainda. 1000 anos é o intervalo entre a volta de Jesus e a ressurreição dos ímpios. O que acontece neste intervalo de 1000 anos? Porque vimos que nós fomos para o céu. Jesus voltou, os salvos subiram com ele. Tá? Nós vamos ver agora a continuação. Vai acompanhando. Eliseu. Sim, meu amigo Eliseu. Simão. Sim. É que a minha está totalmente diferente aqui, mas aí... Pode ler a sua para nós. O que é a troade, se você puder me esclarecer? Lê o versinho para nós, capítulo 20, verso 5. Esses, porém, partirão antes de nós, e nós esperarão em Troade. Troade? Eu acho que você está em Apocalipse? Apocalipse. Não, acho que você não está em Apocalipse, não. Capítulo 20, verso 5. Comi bronha, desculpa aí. Por isso que eu não entendi. Não, pode achar. Peguei de Atos. Fica tranquilo. É normal. Culpa da mulher. Não, culpa tua. não. Achou Apocalipse aí? Para ser sincero, não. Último livro da Bíblia, Simar. Simar, Simval. Depois dessa é até meu nome, né? E eu chamei você do nome de um cara que é craque na Bíblia, viu? O Simval. O Simval não, o Simar. Simval, é o último livro da Bíblia, lá no final. Ó, tô vendo você folhear um monte. É lá no final. É o último mesmo. Apocalipse. Isso. Nós acabamos de ler o Apocalipse capítulo 20, verso 5, tá? Sara, culpa sua, tô levando cor hoje. Tá olhando os netos, rapaz. Ajuda aqui. Vamos lá. Então, nós vamos para a segunda parte. Okay, quer ler a sua Bíblia para ver se está igual? Dá uma lidinha aí para a gente confirmar. Pode ler. Cadê 20? o 5 aqui? Não, eu tô nele. Pode ler, Simval. Oi? Pode ler o verso 5. Ah, tá. Aqui, ó. Os outros mortos, porém, não voltarão a viver, enquanto não terminaram os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Perfeito. Okay. Agora a sua Bíblia está igual à nossa. Com certeza. Desculpa aí. Vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. Então, está um período de 1000 anos. O que é esse período de 1000 anos, tá? Aqui nós vamos chamar de milênio. Milênio é a mesma coisa que 1000 anos, tá? Apocalipse capítulo 20, é onde nós estamos mesmo. Nós vamos ler agora dos versos 1, 2 e 3. Tá? Há algum voluntário que gostaria de ler? Apocalipse capítulo 20, versos 1, 2 e 3. Ler? Pode, Posso Simval. ler? Pode, Simvalzinho. O outro já falou. Depois disso, vi um anjo descer do céu. Nas mãos tinha a chave do abismo e uma grande corrente. Ele agarrou o dragão e atingiu a serpente, que é o diabo, Satanás. Acorrentou o dragão por 1000 anos e o jogou dentro do abismo. Depois trancou e lacrou o abismo, para que o dragão não seduzisse mais as nações da terra, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, o dragão vai ser solto, mas por pouco tempo. Olha que interessante. Gente, vocês vão entender o livro do Apocalipse hoje, hein?
Vocês vão perceber que não é tão difícil quanto parece. O que o Simval acabou de ler? No verso 1 diz que desceu um anjo do céu, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é diabo e Satanás. Todos isso aqui são nomes do diabo, tá? Dragão, antiga serpente, Satanás. E o prendeu por quanto tempo? 1000 anos. Depois, ele fechou, lançou ele no abismo, fechou, colocou um selo, e o dragão foi proibido, o diabo foi proibido de enganar as nações até que se completasse esses 1000 anos. Depois de 1000 anos, ele é solto. Vamos entender isso daqui. Tá? Olha aqui, estão vendo a imagem que eu coloquei aí? Tá? Isso é uma imagem, uma figura, tá bom? Ninguém precisa assustar, que vocês vão ver que não é exatamente isso que o texto quer dizer. Tá? Como a terra ficará durante o milênio? Apocalipse capítulo 20, que nós acabamos de ler, no verso 1, diz que o anjo desce do céu e tinha a chave do abismo. No verso 3, fala que o Satanás foi lançado no abismo e fechado ali. O que é esse abismo? O que é? Não passa da nossa própria terra. Só que a terra deshabitada, sem ninguém. Marque aí, coloca alguma coisa para marcar Apocalipse 20, tá bom? Fica marcadinho assim Apocalipse 20, porque nós vamos voltar ao texto base de hoje, Apocalipse 20. Agora, quando fala o abismo aqui, está se referindo à terra. Só que a terra sem ninguém. Porque todas as pessoas, a terra vai ficar vazia. Só vai ficar o diabo aqui. Olha Gênesis capítulo 1. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, hein, Simval? Não vai errar. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Olha como a terra é chamada aqui. Que interessante. Capítulo 1, verso 2. Deixa eu ver se todos acharam. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, e o primeiro capítulo. Aqui é quando Deus estava criando a terra. Capítulo 1, versículo 2. Está escrito assim: a terra, todos acharam? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Se nós estivéssemos lendo a Bíblia aqui no original, essa palavra abismo que aparece em Gênesis é a mesma que aparece em abismo lá no Apocalipse. E esse abismo do verso 2 está se referindo à terra. Olha, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Se nós volta lá para Apocalipse capítulo 20, Satanás fica preso aonde? No abismo. A terra agora é chamada de abismo porque ela vai estar desolada, sem ninguém. Por que sem ninguém, gente? Os justos foram para o céu e os ímpios estarão todos mortos. Só Satanás ficará aqui. Agora abra sua Bíblia em Jeremias. Mantenha marcado aí Apocalipse, porque nós vamos voltar em Apocalipse. Mas vamos lá em Jeremias. Você vai ver agora um texto que vai, olha, assustador, mas é a realidade, tá? Jeremias, capítulo 4. Como a terra vai ficar depois da volta de Cristo. Jeremias, capítulo 4. Jeremias está lá no meio da Bíblia. Se você abrir lá em Salmos, é um pouquinho para frente. Se você... O Chiquinho achou? Fala o que você quer ler. Senhor, quero ler. Tá, espera só um minutinho que o Chiquinho vai ler para nós, mas deixa todos encontrarem aqui. Então, ó, Jeremias capítulo 4, versos 23 até o 27, tá? Deixa eu ver onde todo mundo está. Se você abrir no meio da Bíblia, vai cair em Salmos. Aí você vai virando para o lado direito, que logo vai chegar em Jeremias. Calma, depois... Isso, Cássia, faz isso. Calma, depois Jeremias. Aí, agora vai para o lado direito. Isso. Não, esse é o esquerdo, o outro lado, não é? Isso. Eclesiastes. Não. Antes. 1015. 10 e 15. Cássia. 10.
10 e livro que 15. você está. Quiser soltar o som, Cássia, aí eu posso ir te ajudando, tá? Provérbios. Um pouquinho para o lado direito ainda. Logo vai chegar, pode ir com calma que vai chegar. Jeremias qual? Isso. Capítulo 4, vamos ler do verso 23 até o 27. Deixa eu ver se o Simval achou. Achou, Simval? Solta o som aí que eu te ajudo. A minha Bíblia é muito fina, cara. Estou em Isaías. É, eu sei que é difícil. Continua um pouquinho mais para a direita. Isaías. Jeremias. Aí, Jeremias, o capítulo 4. Achei que... Qual que é o versículo, Lisiel? Verso 23. Deixa todo mundo achar e o Chiquinho vai ler para nós. Araci, pode soltar o som aí, tá sem som. Isso. Pode fazer a leitura, Chiquinho. É capítulo 4, versículo 23. Isso, até o 27. Olhei para a terra, estava sem forma e vazia. Olhei para o céu e não havia luz. Olhei as montanhas, elas tremiam e todas as colinas se abalavam. Olhei, não havia mais ninguém e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei, o Carmelo era um deserto e todas as cidades tinham sido destruídas. Por favor, Javé, é pelo calor da tua ira? Porque, assim diz Javé, o país inteiro vai ser arrasado, mas não vou acabar com ele completamente. Ótimo, muito obrigado, Chiquinho. Chiquinho lê bem, né? Chiquinho, eu Mais gosto da sua leitura, viu? ou Ó, menos. a sua Bíblia fala Javé é a mesma coisa que Senhor, tá bom? Quando você lê Senhor, Javé ou Jeová é a mesma coisa do Senhor, tá tudo certinho. Olha, não sei se você prestou atenção nesse texto, olha para o verso 23. Olhei para a terra, Jeremias está vendo no futuro, está tendo uma visão futura. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia. Lembram? Como é que Deus falou que a terra estava lá no começo? E a terra, porém, estava sem forma e vazia. Está vendo? No futuro, ela vai ficar muito parecida com o que era lá em Gênesis, no comecinho de tudo. Olhei para a terra e estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e não tinha luz. Olha o cenário. Esse é o cenário depois da volta de Cristo, como vai ficar a terra aqui. Verso 24. Olhei para os montes e tremiam. A terra fica chacoalhando o tempo todo. Olhei e eis que não havia nenhum homem, e todas as aves também tinham fugido. Olhei para a terra fértil, era um deserto, e as cidades tinham sido o quê? Derrubadas. Gente, olha para mim. Tudo o que você conhece hoje, que está sobre a superfície da terra, será destruído. Eu sei que você gosta muito da sua casa, mas ela vai deixar de existir, sabia? Todos aqueles grandes arranha-céus de Dubai, onde tem o único hotel, o único hotel 6 estrelas do mundo, 6 ou 7, não sei quantas estrelas tem lá, também vai cair, vai ruir. Tudo será destruído. Ele olhou para a terra e viu que ela estava sem forma e vazia. O que você está achando desse cenário? Quando Jesus voltar, você quer ficar na terra ou quer subir com ele? É? Fácil a resposta, não é mesmo? Mas vamos continuar. Eu falei que hoje a revelação seria grande. Jeremias capítulo 25, o mesmo livro, no verso 33. Jeremias capítulo 25, versículo 33. O mesmo livro de Jeremias, mas no capítulo 25, versículo 33. Está escrito assim. Está escrito assim. Todos acharam?
Achou? Faz um joinha aí, Simval. Achou? Eu vou fazer a leitura. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Essa frase agora é forte, hein? Serão como esterco sobre a face da terra. Gente, eu vou explicar o que nós acabamos de ler. Aqui está dizendo que os mortos que ficarem depois da volta de Cristo aqui na terra se espalharão pela terra inteira. A terra inteira, em todo lugar, vai ter gente morta. Triste o cenário, né? E diz que eles não serão pranteados, não serão sepultados. Por que que não serão? Ninguém vai chorar por eles e nem serão sepultados. Pensa um pouquinho, por que que ninguém vai enterrar eles? Porque não tem ninguém vivo. Vai ter ninguém na terra, minha mãe. Não vai ter ninguém na terra. Os salvos foram para o céu. Estão aqui, mortos. Tá bom? Esse é o cenário da terra. Um cenário desolador após a volta de Cristo. Agora, e Satanás? Ele vai ficar aqui na terra, nós já vimos. O que que ele vai ficar fazendo? Volta lá para Apocalipse capítulo 20. Agora nós vamos entender a prisão de Satanás. Apocalipse capítulo 20. Vamos ver se todos acharam aí. Mantém sempre alguma coisa marcando Apocalipse 20, tá? Apocalipse 20, versículo 2. Olha o que diz. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por quanto tempo? 1000 anos. Gente, por que que Satanás fica preso aqui na terra por 1000 anos, diz o texto bíblico? Quer dizer que ele vai ficar realmente acorrentado? Não, não é isso a ideia. É que ele vai ficar sozinho. É uma prisão de isolamento. Todos os salvos estarão no céu. Os ímpios foram para a terra, para o pó da terra. E ele estará sozinho, completamente sozinho. Por quanto tempo? 1000 anos. Ficará aqui. Olha o que diz o versículo 3 do capítulo 20. Lançou-o no abismo. Já vimos que no abismo, aqui é a terra. Fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Por que que ele não vai enganar as nações? Porque não vai ter ninguém. Até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, depois desse período de 1000 anos, Satanás será solto. Olha aqui para a tela. O verso 2 diz que ele ficou preso por 1000 anos. Fica preso porque não tem ninguém para enganar. Depois de 1000 anos, os ímpios ressuscitam, as nações voltam, agora ele é solto. Quer dizer, agora ele tem a quem enganar. Acompanhe esse raciocínio aqui, que vai ficar bem claro. Ó. No verso 3 diz assim, verso 3 da Bíblia, mas pode ler no telão. Para que não mais enganasse as nações, até, eu grifei, olha, até se completarem os 1000 anos. Então ele não vai enganar ninguém até se completarem os 1000 anos, porque não vai ter ninguém aqui. Verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até se completarem os 1000 anos. Percebe como é o mesmo período que Satanás fica preso, é o período que os ímpios ficam mortos e não ressuscitam. Agora no verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto. Percebemos que é quando os ímpios ressuscitam depois de 1000 anos, que Satanás é solto da sua prisão de isolamento, porque agora ele tem a quem ele tentar enganar. Gente, o trabalho do diabo aqui na Terra é enganar as pessoas, é destruir, é causar a destruição, levar as pessoas para os vícios, destruir as famílias, fazer com que mais pessoas não alcancem o evangelho. Enganar, a Bíblia diz que ele é um enganador, tá? Ele é o príncipe do mal. Então, quando ele ficar sozinho aqui, ele não vai ter a sua obra para realizar. Tá? Olha esse texto aqui. Feliz aquele que ressuscita na primeira ressurreição. Olha aí para Apocalipse capítulo 20, verso 6. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Eu gostaria que alguém
lesse para nós, por favor. Posso ler? Pode ler, Ana, por favor. Diz assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Olha que interessante. Obrigado, Ana. Bem-aventurado quer dizer feliz e abençoado. Aqui diz bem-aventurado e santo é aquele que participa, que tem parte da primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? É a ressurreição que acontece quando Jesus volta, correto? Essa é a primeira ressurreição. Felizes aqueles que ressuscitam na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Tá? Está falando de segunda morte aqui. Os ímpios vão morrer 2 vezes, Eliselto. É isso mesmo. Só que a segunda morte é eterna. Você vai ver já. Pelo contrário, o que os salvos farão durante os 1000 anos? Eles reinarão com Cristo e serão sacerdotes com ele durante 1000 anos. Gente, olha o cenário. Na terra, os ímpios todos mortos, Satanás preso. 1000 anos para meditar em todo o mal que ele causou. Depois, nós no céu, por 1000 anos, fazendo o quê? Reinando com Cristo. Aí sim, nós vamos ter acesso a todas as grandiosas coisas que existem no céu, que existem no universo, tá bom? Viveremos uma vida que Deus projetou para nós. Uma vida feliz ao lado de Cristo, dos nossos amigos, familiares, todos aqueles que foram salvos. Se você quer saber como será melhor como será o céu e a vida eterna, não perca o estudo seguinte, tá? Tem um estudo espetacular sobre como será a vida eterna. Sabia que existe uma cidade que Jesus preparou? Nós vamos estudar essa cidade no próximo estudo. Não perca, tá bom? Mas aqui fala que nós ficaremos no céu durante 1000 anos, tá? 1000 anos. O que vai acontecer depois destes 1000 anos? Vamos dar uma olhadinha aqui no slide, para eu não antecipar nada. O que acontecerá após os 1000 anos? Apocalipse 21. Dá uma olhadinha em Apocalipse 21. Versos 1 ao 3. Eu não sei se vocês repararam, lá no livro de Jeremias, no capítulo 4, eu esqueci de dar esse destaque. A terra fica desolada, sem forma e vazia, mas no final diz que Deus não destruiria a terra. Este planeta não vai ser destruído. Ele vai ser, na verdade, renovado. Tá? Então, Apocalipse capítulo 21, mesmo livro do Apocalipse, no verso 1, o título em cima aqui do primeiro verso é O Novo Céu e a Nova Terra. Achou, Simval? Apocalipse 21. Agora eu vou ler dos versos 1 ao 3. Apocalipse capítulo 21, né? Versículos do 1 ao 3. Eu vou ler. Vi novo céu e nova terra. Olha que informação interessante. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Gente, o que é a nova terra? É esta terra aqui, mas ela completamente renovada. Deus renovará esta terra depois de 1000 anos. Verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. O que está escrito nesse verso aqui? João, discípulo que está escrevendo o livro do Apocalipse, ele tem uma visão. Ele diz que vê a cidade santa descendo do céu. O nome dela, a Bíblia até fala o nome, chama Nova Jerusalém. Ela desce do céu, todos os salvos estão dentro da cidade. Imagine o tamanho dela. Se você quer saber o tamanho da cidade, no estudo que vem eu vou falar até o tamanho da cidade, hein? Não perca. A cidade vai descer do céu. Diz que ela é tão bonita que ela é como se fosse ataviada como uma noiva para o seu esposo. Verso 3 agora. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Gente,
É como se a sede do universo mudasse. Não sei se você está acompanhando aqui. A Cidade Santa desce para a Terra e diz que Deus vai habitar conosco aqui. Depois de 1000 anos, Deus passa a morar conosco aqui na Terra, nessa que é chamada de uma nova Terra. Agora, mas antes, vamos lembrar, assim que acabam os 1000 anos, os ímpios ressuscitam. Vamos lá, Apocalipse 20, verso 7. Então, só para a gente manter a sequência aqui, que eu sei que é bastante informação. Depois de 1000 anos, a Cidade Santa desce na Terra, com todos os salvos, conosco dentro. Eu espero que todos nós aqui estejamos dentro da cidade, tá? Eu acredito que sim, estaremos lá. Estamos descendo com a Cidade Santa. E aí, os ímpios ressuscitam. Olha o versículo 7 do capítulo 20. Capítulo 20, verso 7. Alguém gostaria de ler? Alguém gostaria de ler? Pode, Lucilene. Só o 7? 7 e 8. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Ó, a partir desse momento, eu quero que todos olhem para mim e não olhem para a Bíblia. Porque o próximo verso ele vai ser revelador, então você não olha. O que a Lucilene acabou de ler no verso 7 e 8? Tá? Ó, o Márcio está olhando, hein? O Márcio está olhando. Estou brincando, Márcio, é só um suspense. Verso 7 e 8. Os ímpios ressuscitam, completam os 1000 anos, Satanás é solto da prisão, diz o verso 7. No verso 8, fala que agora ele sai para seduzir as nações. Lembram? Não tinha ninguém antes. No verso 2, lá, no verso 3, falava que não enganaria as nações até completar 1000 anos. Agora, no verso 8, fala que ele sai para enganar as nações. Todos os ímpios ressuscitam de todas as épocas. De todas as épocas. Aqueles que não foram salvos de todos os períodos. A terra fica cheia, diz a Bíblia. As nações estão nos 4 cantos da terra. Aí usa a expressão Gog e Magog. Gog e Magog aqui é para dizer que está lotada, tá bom? Está em todos os lugares. Está em todos os lugares da terra. E Satanás sai, reúne todas essas pessoas e faz com que eles se tornassem como que um exército ao mando de Satanás. E diz assim, o número deles é como a areia do mar. É muita gente. Vocês acham que o número de salvos, qual que é o número maior, de salvos ou de perdidos? De perdidos é muito maior, viu? Jesus falou que o caminho da salvação era estreito. Poucos iam passar por ele. Da perdição era largo. Aqui os ímpios ressuscitaram e eles estão enchendo toda a terra, e a terra fica cheia deles como a areia do mar, diz o texto. E eles fazem o quê? Vão marchando sob a liderança de Lúcifer para atacar exatamente a Cidade Santa. Eles ressuscitam, vem a Cidade Santa, Lúcifer passa, engana eles, fala, nós temos que atacar a Cidade Santa e vamos tomar a cidade. E eles vão atacar a cidade. Mas aí acontece o que está no verso 9. Por isso que eu falei para você não ler, que agora o verso 9 nós vamos poder ler, que ele vai dar a resposta. O que você acha que acontece quando eles vão atacar a Cidade Santa? Eu vou ler. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Olha como a Bíblia chama a cidade Nova Jerusalém que nós vamos morar. A cidade querida. Eu acho tão bonito isso daqui. Então, os ímpios vão marchando, não a parte final, eu acho bonita a expressão cidade querida, tá bom? Eles marcham. Marcha denota organização de exército. Eles estão marchando pela superfície da terra. Sitiam a cidade. Sitiar quer dizer ficar em volta como quem vai tomar. Sitiam o acampamento e a cidade querida. Desceu, porém, o quê? Fogo do céu e os consumiu. É isso que está escrito na sua Bíblia aí? É isso mesmo. Esta é o que a Bíblia chama de a segunda morte. Aqui é a destruição total dos ímpios de todas as épocas. É o momento em que o próprio Satanás é destruído também para nunca mais se erguer. O que mostra
neste momento, que eles vão tentar atacar a cidade santa, que mesmo se eles tivessem mais tempo para se arrepender, não se arrependeriam, porque o desejo é tomar a cidade santa. Olha para o versículo 10. Zé, eu posso fazer uma pergunta? Claro, ora sim, claro. Esse segundo aí, quando Jesus ressuscita aqueles ímpios, Jesus não vai estar com eles, vai estar com os que foram primeiro. Isso, ele vai estar na cidade. Aqueles que ressuscitaram, eles vão poder ressuscitar, mas a serpente, o diabo vai ficar com eles. O líder deles é Satanás. O nosso líder dentro da cidade é Jesus. Ele tenta novamente um confronto. Seria, no caso aí, o que se fala purgatório, que eu não sei se isso existe. É quase isso. O purgatório mesmo não existe, viu, Araci? O purgatório não existe. Não há. Isso não é bíblico. Nós vamos estudar um pouquinho o estado dos mortos. Vai ter um dia que nós vamos estudar o que acontece com os mortos. Aqui, na verdade, é o grande dia de acerto de contas e o juízo final. O juízo final. Há um monte de detalhes que a gente tem pouco tempo aqui para ler todos os versos, mas aqui é o momento em que eles vão tentar atacar a cidade santa, e quando Jesus aparece para todos eles, passa um filme diante de todos, e todos percebem que, na verdade, o que eles merecem realmente é a destruição, porque tiveram todas as oportunidades para aceitarem a salvação, mas não quiseram, tá bom? Acontece o que está no verso 10, olha só. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também um falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Tem alguma versão que está diferente? No finalzinho. Lê para nós, Márcio, fazendo um favor. O meu está assim, ó. Lá eles serão atormentados dia e noite por toda a eternidade. Uma outra versão. Porque a gente que tem algumas pessoas que olham esse verso e interpretam, puxa, eles vão ficar queimando para sempre? Não. Aqui é o resultado da destruição deles que será para sempre. Por exemplo, hoje a Daniela rasgou a nota de R$50 aqui, olha só. Foi sem querer, ela doeu o coração dela. Nós vamos ter que remendar a notinha aqui. Eu peguei porque estava aqui do lado agora, nem estava pensando nisso. Mas se eu colocar fogo nela, fogo nessa nota, ela vai queimar. E vai queimar para sempre, porque eu não vou conseguir mais colocá-la de volta e fazê-la virar uma nota de novo. Percebe? Ela vai queimar para sempre. A consequência dela é eterna. Assim é a destruição dos ímpios, de Satanás, aqui, de todos. Queimarão, serão destruídos para sempre. Não quer dizer que eles ficarão queimando para sempre, tá? Não é a melhor interpretação. Há um estudo só para entender esse verso aqui, mas eu já estou adiantando para vocês que a interpretação correta é essa. O resultado da destruição deles é para sempre. Não ficarão queimando para sempre, mas quer dizer que o resultado dessa queima será total e para a eternidade, tá? Deixa eu voltar lá. Eliseu. Simval, guarda a sua perguntinha, Simval, deixa eu só ouvir a Regina, ia falar alguma coisa, aí a Regina pergunta e depois o Simval. Aqui também, assim, deu a entender que o diabo, a besta e o falso profeta são 3. Certo. Não é o próprio Lúcifer da besta, então, e nem o falso profeta, como diz? Exatamente. Percebe que no verso 9 fala que todas as nações marcham e todos são destruídos pelo fogo. Mas o verso 20 dá destaque realmente a esses 3. O diabo foi lançado para dentro do lago do fogo, onde já se encontram a besta e o falso profeta. Se vocês quiserem saber quem é a besta e o falso profeta, nós podemos fazer um estudo para entender isso daqui. Mas eu não posso falar hoje, tá bom? Porque requer um estudo completo. E aí a gente atropelaria as coisas e nem tempo daria, tá bom? Mas um pouquinho mais avançado, quem sabe no futuro, a gente faz esses estudos, assim, bem feitinhos sobre
completo sobre a besta, tá? E o falso profeta. Mas completando aqui, deixa eu ir para o slide para eu não faltar com nenhuma informação. Apocalipse, capítulo 20, versos 14 e 15. Acompanha aí. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Eu quero que você observe o verso 14, que diz que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Tá? Quer dizer, a morte também foi destruída. Percebe que aqui é uma figura de linguagem para dizer que não haverá mais morte depois desse dia. Depois desse dia, a morte também deixa de existir. Gente, o apóstolo Paulo diz que a morte é o nosso inimigo. Nós temos um inimigo, se chama morte. Todos morrem. Rico, pobre, bonito, feio, alto, pequeno, todos morrem. Esse é o inimigo da humanidade. E depois desse dia, a morte deixa de existir. Tá? Ela é vencida. Mas esta morte, que todos morrem no lago de fogo, é chamada de a segunda morte, porque ela é a morte eterna. Tá? Aqui é o final da história do pecado. Deixa eu seguir aqui no slide. Eliselto. Oi, minha mãe. O Simval ficou esperando a vez dele para fazer a pergunta. Perdão, ainda bem que o Simval é meu amigo, mãe. Aí ele não acha ruim. Eu acho que a senhora dá uma bronca nele, mas a senhora, como mãe, corrigiu. Ô, Simval, mãe é para isso, né? Mãe pode. Não? Mãe é para corrigir a gente. Fala lá, Simval, me desculpa. A minha versão aqui contradiz um pouquinho do que você falou em relação à segunda morte. Porque aqui ele fala assim para mim, ó, no versículo 10. O diabo que tinha seduzido a todos, ele foi jogado no lago de fogo e no enxofre, onde lá se encontrava a besta e o falso profeta. Ponto. Lá eles serão atormentados noite e dia para sempre. Na minha versão fala que eles não morrem, como você deu a entender referente à sua nota de 50. Correto. Eu vou fazer um estudozinho e vou mandar para todos vocês para a gente entender esse verso, porque ele requer vários versos relacionados, tá bom? Para a gente entender, então, ele completamente, viu, Simval? É boa a sua observação. Eu vou fazer um estudo e mandar. Aí eu peço para o Ricardo mandar para todos para entender alguns versos relacionados. Aqui, quando acontece isso, nós temos que ver o que outros versos também falam sobre esse tema. E outros versos não falam que vai ser ficar sofrendo para sempre. Deus não tem prazer em ver ninguém ficar sofrendo para sempre. Você vai entender que aqui a destruição o resultado é que é para sempre, tá bom? Mas isso eu vou fazer um estudinho e mandar para você. Como eu disse, é praticamente um estudo. Nós lemos aqui normalmente 10 ou 12 versos, e esse daqui acrescentaria vários outros versos com as suas interpretações para a gente ver. Mas eu vou mandar. Antes do próximo estudo, eu já mando esse aqui para todos nós. E quem sabe, mando até um áudio também para a gente entender, tá bom? Pode ser, Simval? Opa, tranquilo, porque aí fica mais claro. Claro, tá certinho. Então, vamos porque lá. A última... Beleza, tranquilo. Não, pode falar, te cortei. Não, porque dessa forma que você passou, aí você passou para o verso final, né? Deu uma controvérsia aqui. Por isso que eu perguntei. Correto, tudo bem. O fogo purifica a terra. Você reparou que fala que haverá um lago de fogo? Olha, todos são lançados dentro de um lago de fogo. Um lago de fogo que envolve praticamente a terra toda, tá? E ela termina, lembra que a terra ficou durante os 1000 anos, ela chacoalha, tudo cai, e agora é um fogo que envolve toda a terra, e ele vai purificar a terra. Você sabe que embaixo de nós dizem que há bastante fogo, né? Há um lago de fogo que corre embaixo de nós. Dizem alguns teólogos que esse lago está pronto e está embaixo de nós, ele simplesmente vai para a superfície. Mas eu não sei se a gente pode dizer isso. O fato é que haverá um lago de fogo nesse momento aqui, destruindo tudo que está na superfície da terra. Dá uma olhadinha em 2 Pedro. Nós estamos em Apocalipse. Você mantém aqui em Apocalipse. Só volta algumas folhas.
que vai dar 2 Pedro. Vai passar Judas, João e então Pedro. Aí nós vamos ver 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Deixa eu ver se todos acharam. Observe que é 2 Pedro, não 1 Pedro, também? Bom, capítulo 3, versículo 10. Deixa eu confirmar se é o 10 mesmo. Isso. Versículo 10 até o 13. Eu vou fazer a leitura. Diz assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Abrasados quer dizer queimando. Tá? Então, vou ler de novo. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Ô, Simvalzinho, eu percebi que você não achou, né? É 2 Pedro, Simval, desculpa. Eu li sem... Achou ou não? Eu sempre, como eu estou começando com você agora, a ler a Bíblia e entender alguma coisa, graças a Deus, eu apanho o que é primeiro e o que é segundo. Eu estou em Pedro aqui. Eu bobiei, você me desculpa. É 2 Pedro. Você está em qual? Então, Primeira ou segunda? Então, mas eu não sei qual que é primeiro e qual que é segundo. Tá assim, Pedro 2. Ah, tá, ó. Tá, você achou escrito Pedro aí em cima? Sim. Então, antes da palavra Pedro, tem um número 2 ou 1. Se tiver 1, é 1 Pedro. Se tiver 2, 2 Pedro. Ah, então, esse aqui é Pedro 2.3. Agora é o capítulo 3. Capítulo 3, verso 10, que é o que nós lemos. Então, eu vou ler só um pedacinho para você aqui me corrigir. Cadê o verso 10? De fato, aquele que ama a vida e deseja ver dias felizes. Não, esse é o 1 Pedro. Entendeu? Passa uma folha, vira uma folha. Não, mas é para o outro. Isso, virou uma folha, chegou em segunda. Não, é para esse lado mesmo que você havia virado. Isso, uma folha só. Aí a segunda, uma folha, você passou 2. Aí a 2 Pedro. Segundo carta de Pedro? Isso, exatamente. Tá. Sim, lá em cima. Entendi. Aí viu lá em cima? Lá em cima tem, antes do palavra Pedro, tem o 2. Então, ó, capítulo 3, verso 10. Vamos ler de novo. Vamos ler de novo, que esse verso é bom. O Simval acompanhar. Capítulo 3, verso 10, Simval. Eu vou fazer a leitura. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Abrasados quer dizer pegando fogo. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Você percebeu quantas vezes a Bíblia falou que os elementos se derreterão, serão desfeitos, serão abrasados? O fogo que consome toda a terra também vai purificar toda a terra, tá? Tudo que existe sobre a terra será destruído e depois a terra será nova.
ele diz, nós aguardamos novos céus e nova terra. Mais um versinho, quer ver? Malaquias, capítulo 4. Malaquias, você vai virar para o lado esquerdo da sua mão, aí está de frente para a Bíblia, do lado esquerdo. Vai passar pelos evangelhos, que é João, Marcos, Lucas, Mateus. Depois de Mateus, está Malaquias. Né? Passar Mateus e já chegar, então, em Malaquias. Malaquias, no capítulo 4. Ô, Zé, minha Bíblia vai só até o 3. Malaquias. Dá uma olhadinha direitinho aí. Confirma aí. É? O capítulo 4. A minha também é até o 3. A minha também é até o 3. Olha que É interessante. Eclesiastes? Não, é Malaquias. Malaquias. Curioso, hein? Vamos lá. Eu também estou nessa, Eliseu. A minha vai até o 3 também. Só até o 3? Mas é o capítulo 4. Alguém tem o capítulo 4 aí? Será que só a minha tem o capítulo 4? Então tá bom. Eu Vocês tenho vão 4. ouvir. 3. A minha tem, Eliseu. Eu da Ana. Não ouvi. Marcos, tem, Marcos? É. Tem. Tá bom, vamos ler. Então vai lá. Vocês que não têm, vão ouvir. Tá bom? Eu tenho, doutor, também. Tá. Não, eu faço a leitura aqui. Para o pessoal que está sem a ouvir. Ó. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos. Antes, deixa eu só fazer uma coisinha. Márcio, o capítulo 3 termina em qual verso? O capítulo 3 de Malaquias vai até qual verso? É o verso 18. Ah, tá. Então tá faltando mesmo. Então não tem mesmo. Então vamos lá, vou fazer a leitura. Você vai acompanhando pela minha. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. Ainda não. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Esse texto também é mais uma previsão que descreve a terra como se ela se tornasse uma fornalha. Viu? Está no primeiro versinho. Vem o dia do Senhor e arde como uma fornalha. E fala da destruição. Vamos lá, vamos achar um verso aqui que vai ter na Bíblia aí do Simval. Apocalipse, capítulo 21. Vamos lá, o Apocalipse. Essa vai ter aí, Márcio. Espero que todos deixaram marcadinho o Apocalipse. Deixou marcadinho, Simval? Chegou? Ah, aí sim. Deixa eu ver quem mais aqui. Apocalipse capítulo 21, perdão. Nós vamos ler os versos 4 e 7, até o 7. Estes serão os últimos versinhos de hoje. Talvez você está falando assim, puxa, Eliselto, mas esse estudo foi pesado, hein? Não é verdade? Sabe que a Bíblia chama isso de o ato estranho de Deus. Né? O ato estranho de Deus. Porque, como nós estudamos em um dos nossos estudos, Deus é amor em essência. Tá bom? Mas ele terá que fazer juízo num determinado momento, terá que acabar com o pecado, com a história de pecado, senão o sofrimento nunca terá fim. E os juízos de Deus já caíram sobre a terra várias vezes, tá bom? Se você observar o período do dilúvio, foi o juízo divino tendo que intervir
para acabar com a maldade daquela geração. Se você estudar um pouquinho mais à frente, você vai ver que Sodoma e Gomorra foram destruídas, 2 cidades inteiras destruídas. Um juízo divino. Tá? Se nós avançarmos ainda um pouco mais, vamos ver que o Egito sofreu os juízos divinos. Não perca o estudo de domingo, tá? Nós vamos fazer, vamos começar as pragas do Egito, tá? Os juízos de Deus também. E nos últimos dias, haverá esse último grande juízo, a destruição final do mal. Mas, olha para o capítulo 21, verso 4. O que vai acontecer? E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Antes de eu ler esse versinho, eu vou ler de novo, para você assimilar, tá? Eu quero fazer uma recapitulação rápida. Jesus volta nas nuvens dos céus. Ele não pisa na terra. Os salvos se encontram com os que ressuscitaram, e todos os justos vão para o céu encontrar o Senhor nos ares. Os ímpios ficam na terra, os mortos continuam mortos. Aqueles que estavam vivos morrem. Satanás fica preso aqui, pelo intervalo de 1000 anos. A Bíblia diz que a terra ficará sem forma e vazia, ficará como um abismo de novo. Durante 1000 anos, Satanás fica preso, sem ter a quem enganar. Depois de 1000 anos, os ímpios ressuscitam. A Bíblia diz que ele é solto, engana as nações e vai atacar o arraial dos santos, a cidade querida, a cidade santa, Nova Jerusalém. Nesse momento que eles vão atacar a Nova Jerusalém, eles vão marchando como um exército, ficam em volta da cidade, desce fogo do céu e os destrói, tá? Para sempre. Esta é a segunda morte. Mas acontece que está no verso 4, que nós acabamos de ler. A partir deste momento, diz que Deus enxugará dos nossos olhos, toda lágrima. Sabe o que dizem alguns teólogos aqui? Que nós vamos sofrer muito ao ver essa cena. Vai ser triste. Imagine só. E vamos chorar. Mas será a última lágrima de tristeza que a humanidade vai derramar. Após este dia, nunca mais haverá dor, sofrimento ou morte. Lê de novo o versinho, capítulo 21, no verso 4. Olha para ele, eu vou ler. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será... O que está escrito aí? Filho. Observe só a promessa de Deus. Para todos aqueles que o aceitarem como seu Salvador. E ele está fazendo um apelo, olha, eu estou dando de graça a água da vida. Por isso que nós falamos que nós estamos no período da graça. É de graça. A salvação é de graça, está sendo oferecida para todos nós hoje. E Deus já revelou diante de nós tudo o que será no futuro. Já mostrou para nós que Ele nos ama, que Ele quer o nosso bem, veio morrer por nós. Pagou o preço do nosso pecado. E tudo isso é de graça. E diz aqui que aquele que aceitá-lo como Salvador é chamado de vencedor. E ele herdará todas essas coisas. E agora Deus dizendo, eu serei o seu Deus. E ele me será por filho. Não fala que seremos servos. Não fala, que ser servo de Deus já é bom demais. Né? Aqui ele diz que nós seremos filhos por toda a eternidade. Sabe aquela plaquinha de caminhoneiro que diz assim, eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono? É verdade. Tá bom? Ele é o nosso Deus e nós somos seus filhos. E aqui termina a história de pecado. Se nós lermos os 2 primeiros capítulos da Bíblia, é a criação do mundo. No 3º capítulo, entra o pecado.
E vai o pecado até o capítulo 20 do Apocalipse. Após Apocalipse 20, capítulo 21 e 22, inicia outra história. Uma história da vida eterna, que sempre foi o plano de Deus, uma vida feliz, nós como filhos e Deus como nosso Pai. Pergunto para você. Você gostaria de estar do lado de dentro ou do lado de fora da cidade naquele dia? Do lado de dentro, é claro. Do lado dos salvos, tá bom? Que Deus abençoe você. Te abençoe grandemente. Uma vez eu li, na verdade, eu tenho essa história aqui escrita de um homem que fez esse estudo que nós fizemos hoje. E ele teve um sonho. Isso é um sonho de uma pessoa, tá? Não está na Bíblia, é um sonho. Ele sonhou que ele estava para entrar na Cidade Santa, nessa cidade que a Bíblia acabou de descrever. E ele falou assim, olha, eu não sou um santo, eu não sou um mártir, né? E ele começou a ver uma multidão entrando na Cidade Santa, a multidão dos salvos. E a primeira era dos discípulos, aqueles que viveram nos dias de Jesus. A segunda multidão era daqueles que haviam morrido por causa do Evangelho. E ele falou, olha, eu não fui discípulo na terra, nos dias de Jesus, eu não morri pelo Evangelho, estou perdido. E, de repente, ele viu uma grande multidão chegando. E na frente da multidão estava Maria Madalena, a pecadora. E ele diz, agora sim eu posso entrar no meio dessa grande multidão, porque eu também sou um pecador. Tá bom? Então, todos nós somos pecadores chamados para o arrependimento. Que Deus abençoe você, tá bom? Te abençoe muito e que você e eu estejamos prontos para aquele grande dia. Eu sei que eu passei um pouco do horário hoje, né? Vocês me desculpem, me perdoem. Alguém tem alguma pergunta? A do Simval eu vou responder, viu, Simval? Vou mandar todos os versinhos para a gente conferir bem explicadinho. Quando uma coisa é boa, o tempo não passa, Zé. Que bom. Fico preocupado de passar um pouquinho aqui do tempo. Pastor, Sim. por que na Nova Jerusalém o mar não terá mais? Ele já não vai mais existir. Olha que legal. Será que é lá no mar, nesse fundo do abismo, que vai ter o abismo? Sabe o que dizem os teólogos, Regina? Observe no versículo, capítulo 20, verso 8, que o número dos ímpios é como a areia do mar. Se o mar ainda existisse, eles não caberiam todas as pessoas de todas as épocas nesse momento aqui. Entendeu? Por isso que ele diz que o mar já não existe. Mas então é figurativo para outro versículo. Não é figurativo, né? Isso é real. Alguns... digo assim, o mar, na verdade, né? É uma maneira de mostrar que os incrédulos, as pessoas injustas, não vão estar lá. Entendi. Isso o também. Mar com água. Eu digo assim, o mar com água, ele não vai ter em Jerusalém? Segundo esse texto, não. Da forma como nós o conhecemos hoje, não. Tá? Agora, eu quero ouvir uma pergunta do Antônio. Mas o Antônio é igual Abraão, ele não fala, ele é mudinho. Quer ver? Vamos ouvir o Antônio. Eu já estou até abrindo a Bíblia aqui na sua resposta, Antônio. Deixa eu ver se eu acho. Mas pode falar. Quando os ímpios vão ressuscitar, como eles vão ressuscitar? Restaurado ou do jeito que morreu? Antônio, isso é bem interessante, porque nós, os salvos, a Bíblia diz que a gente ressuscita transformado, né? E os ímpios não. Eles ressuscitam com todas as características más, né? Que eles têm, toda a maldade. Imagine aqueles grandes generais, pessoas de guerra, bandidos, todos eles ressuscitam com esta personalidade, com esse jeitão deles de maldade mesmo, né? Alguns dizem que até mesmo com seus defeitos físicos eles ressuscitarão. Nós não teremos mais defeitos físicos. Se você é infeliz com alguma coisa do seu corpo, isso vai mudar. Fique calmo, tenha paciência, está chegando, né? Não precisa gastar uma fortuna no plástico. Vai mudar. Agora, os ímpios, não. Eles ressuscitam como eles morreram. Mas eu achei que era outra pergunta, viu, Antônio? Essa eu me preparei para ela, eu achei que era ela.
Gente, eu sei que está tarde, mas vamos lá. Abre Apocalipse capítulo 1, porque essa foi a origem desse estudo. Eu entendi que a origem do estudo tinha sido essa pergunta do Tonhão aí. Porque aqui nós vimos 2 ressurreições até agora. A ressurreição dos justos, né? E a ressurreição dos ímpios, tá? Então, há 2 ressurreições. O Apocalipse fala diretamente, essa é a primeira e essa é a segunda. Mas vai ter um grupo que vai ressuscitar e morrer mais de 2 vezes. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Apocalipse, livro do Apocalipse. Capítulo 1, versículo 7. Acharam? Simval achou? Rapidinho, hein? 1, verso 7, diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. Olha que coisa curiosa. Esse verso diz que aquelas pessoas que mataram Jesus, quando Jesus esteve aqui na Terra, eles iriam ressuscitar para ver Jesus voltar. Não está escrito aqui, Tonhão? Até aqueles que o transpassaram. Mas essa é uma ressurreição especial para esse grupo que vai ressuscitar na volta de Jesus, para ver quem eles ressuscitaram e eles voltam a morrer. Se você quiser conferir, está até em Marcos, no capítulo 14, verso 62, Jesus falou para aquele pessoal que estava condenando ele, que eles o veriam vindo nas nuvens dos céus. Marcos, capítulo 14, verso 62. Tá? Marca aí, depois você dá uma lidinha. Eu não quero, assim, atrasar mais vocês, tá bom? Muito obrigado pela companhia de todos. Que Deus abençoe vocês. E vamos orar de novo? Quiser marcar e depois ler Marcos 14, 62. Jesus fala lá para o sumo sacerdote, para aquele povo que condenou ele, que eles o veriam vindo nas nuvens. Vamos orar? Fechamos os olhos para a oração. Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esses momentos de estudos. Muito obrigado por esse grupo tão bonito de pessoas sinceras, Senhor, interessadas em conhecer a Tua palavra. Muitos aqui estão, talvez, tendo um encontro com o Senhor muito forte, e nós pedimos, bom Deus, que o Teu Santo e Bom Espírito fale ao nosso coração, fale ao coração de cada estudante da Tua palavra. Assim como diz as Sagradas Escrituras, Senhor, que a verdade, que ao conhecermos a verdade, que ela nos liberte. Por favor, traga-nos para o Teu reino, que estejamos preparados para a volta de Jesus. É o que pedimos, bom Pai, pelo doce nome do nosso Mestre, Cristo Jesus. Amém.